Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, alles Gute. Milhões de brasileiros felizes com o insucesso do menino Ney. Nossa solidariedade a ele. Passar vergonha em escala mundial é para poucos. É, hoje o tema da nossa aula é mais ou menos esse, né? Se sua vida é ruim, ela melhora, mas continua ruim. Uma vida ruim que melhora e continua ruim, ela é uma boa vida? Hoje, então, nós vamos trabalhar com questões relativas, né? Com questões de dinâmica pela primeira vez, né? Vamos, primeiro passo na construção da nossa teoria aqui, que diz respeito ao prolongamento, não no dia, não de uma jornada, mas dentro da universalidade do capital, quando o ciclo econômico se repete várias vezes, né? Na semana passada nós chegamos a um resultado crucial da nossa exposição. Nós descobrimos que cachaça não é água aqui na nossa exposição. Muitas pessoas confundem cachaça com água, né? Você olha ali aquele líquido, né? Como diria o presidente Jânio Quadros, né? Eu bebo porque é líquido, né? Ou seja, o capital ele aparece inicialmente como dinheiro, ele se troca por mercadorias, ele se torna um processo produtivo, que não é só produtivo, mas é simultânea e imediatamente um processo de valorização. Ele retorna à circulação na forma de uma nova mercadoria e ali, se tiver sorte, realiza, né? Se realiza na forma de mais dinheiro, né? Capital é dinheiro, é mercadoria, é produção, é processo, mas é mais do que isso, né? E a grande aventura dos 50, 60 anos da teoria econômica entre Marx e Keynes, com toda a pleiade de autores, é tentar determinar a natureza dessa entidade que move a todos nós, né? O senso comum contemporâneo, a imprensa em geral, dizem de maneira banal, por exemplo, que os juros são o preço do dinheiro, né? E isso, que o dinheiro é uma mercadoria como outra qualquer, coisa que já dissemos, já condenamos aqui, né? Então hoje a gente chega num platô da nossa exposição, um lugar muito especial, e nesta semana, correndo todos os riscos e perigos, daremos por encerrada a leitura do livro 1 do Capital. Na semana que vem começamos matéria nova, começamos o livro 2 do Capital, quando então poderemos considerar de maneira forte, desta vez, a relação entre a exposição marxista e a lógica hegeliana, né? No começo, na revisão do nosso curso aqui, a gente falou de é, mercadoria, dinheiro e capital, né? Nós poderíamos olhar como o ser, a essência e o conceito, né? Essas três categorias. Mas haverá uma segunda maneira, e na minha modesta opinião, uma maneira forte de considerar a exposição do Capital nos seus três livros, com uma outra perspectiva em relação à lógica hegeliana. Por ora, basta dizer que quando eu enuncio no livro 1 uma lei, a chamada lei geral ou universal da acumulação capitalista, eu estou pensando de maneira abstrata na totalidade da produção social. Falamos aqui sempre de exemplos da fábrica, do fio, do fuso, o trabalhador. No entanto, a perspectiva, o ponto de vista da nossa exposição no livro 1, Processo de Produção do Capital, é justamente revelar as propriedades e os aspectos que perpassam todo o processo social. A produção de qualquer mercadoria, o processo de qualquer troca entre dinheiro e força de trabalho. Mostramos na semana passada, isso é importante aqui, como que o progresso técnico da sociedade capitalista, desde a cooperação mais elementar até a grande indústria, que é um processo de ganho de produtividade, ao final aumenta, em vez de diminuir,
a exploração do trabalhador, né? Ou seja, repita-se, a mais-valia relativa é absoluta. Eu não só eu ganho produtividade, mas continuo trabalhando muito, 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 né? E hoje aqui, de todas essas exposições, nós vamos extrair uma conclusão pensando no que acontece no destino do trabalhador, da classe trabalhadora, quando eu repito muitas vezes esses processos produtivos todo. Quando todo o capital da sociedade percorre e faz várias vezes o mesmo circuito. Compra de mercadorias, produção, venda de novas mercadorias com um valor acrescido. E o que isso impacta? Não só o trabalhador, prioritariamente o trabalhador, mas também o próprio capital, né? Esse problema perpassa toda a economia política clássica e, de maneira simples e elegante, o nosso doutor Quené explicou, né, tentou ali no seu quadro simples, não simplório, enunciar o que nós vamos chamar aqui de condições de reprodução. Né? A reprodução é a situação em que, uma vez realizado o preço da mercadoria que eu, como empresário, levei ao mercado, eu tenho condições materiais de reiniciar o ciclo. Né? Então, a mercadoria acrescida de mais valor custa 120, respeitadas por enquanto todas as normas da igualdade de valores e preços. E esses 120, 20 unidades monetárias são a mais-valia, são a renda do empresário. Os outros 100 podem ser reinvestidos na produção para repetir o ciclo incontáveis vezes, né? Então, quando eu não tenho o reinvestimento da mais-valia, ou seja, quando a mais-valia é consumida como renda pelo empresário, eu tenho um processo de reprodução simples, né? Eu tenho um processo ali que se repete, poderia se repetir sucessivas vezes. Nós sabemos que isso é apenas uma hipótese, né? Que mesmo o tableau econômico era uma simplificação, né? Quer dizer, o doutor Quené via ali, diante de seus olhos, em meados do século XVIII na França, já um progresso material extraordinário, né? que conduz a França, pouco tempo depois, à sua revolução. Então, a ideia, quer dizer, aproximando-nos um pouquinho mais da realidade, a gente tem uma reprodução que não é apenas a reposição das condições iniciais, mas é uma reprodução em que parte da mais-valia, em lugar de ser consumida como renda pelo empresário, ela é aplicada junto com o valor inicial, ou seja, uma parte da mais-valia se soma ao capital inicial. Então, no segundo momento, o capital era de 100, eu invisto 110. E suposta a taxa de mais-valia, eu vou crescendo essa mais-valia, e se eu vou sucessivas vezes reinvestindo a mais-valia, eu tenho um aumento do capital, né? Assim, eu tenho um aumento do capital, um aumento da escala produtiva e, claro, um aumento do ganho do empresário. Né? Hoje, na nossa macroeconomia de cada dia, nós chamamos esse processo de investimento, né? Essa decisão autônoma do empresário. Né? Nós vamos chamar aqui, seguindo os termos da economia política clássica, de acumulação de capital. Então, a acumulação de capital é o processo em que não só eu reponho as condições anteriores, mas se lhes acrescento uma parte da mais-valia, ou seja, é o investimento produtivo, né? Quer dizer, só que o investimento produtivo aqui, ele vai demandar não só uma expansão do capital constante, isto é, dos materiais de trabalho, mas também que eu tenha mais braços para lhe empregar, segundo a minha tecnologia. Né? Então, o conceito que nós vamos introduzir daqui a poucos segundos é o conceito de tecnologia em Marx, né? Assim, quer dizer, eu tenho uma proporção entre capital constante, né, das ferramentas, as máquinas, e a quantidade de trabalhadores. E é muito intuitivo da exposição sobre a mais-valia relativa que
o ganho de produtividade é representado pela capacidade que cada indivíduo trabalhador mobilize uma quantidade crescente de capital constante. Né? Quer dizer, com um trabalhador ali que trabalha hoje, onde há 20 anos atrás trabalhavam 30, onde há 50 anos trabalhavam 60 e assim sucessivamente. Né? Então, a acumulação de capital aqui é o processo pelo qual a repetição da produção não se dá na mesma quantidade de valor, mas num valor ampliado em razão do investimento de parte da mais-valia como capital produtivo e não como renda. Né? Keynes vai transformar isso numa decisão autônoma. Parece que é óbvio que é uma decisão autônoma. Né? O capitalista ganhou ali o dinheiro num ciclo econômico, ele pode não só não produzir mais nada, como pode embolsar tudo. Né? Mas aqui, como disse, estamos falando de uma universalidade do capital. E a universalidade é uma pressão social, não só sobre o trabalhador, não só sobre os demais segmentos da sociedade, mas principalmente também uma pressão sobre o próprio capitalista. Né? Produza ou pereça, certo? Então, dito isso, nós entramos no glorioso capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é um dos capítulos mais importantes até aqui. Por quê? Porque quando eu enuncio, quando eu digo que vou enunciar uma lei, né, assim, é o funcionamento, né? Eu tive o privilégio de orientar um trabalho de conclusão de curso em que o aluno discutiu o que seria lei para Marx. Isso dá um pano para a manga. Né? A gente já sabe que Marx apostou suas fichas políticas na derrubada do capitalismo. Né? Mas um objeto de grande, imenso debate é se, quando ele enuncia as leis no seu livro O Capital, ele está dizendo que o capitalismo vai para o buraco inexoravelmente, ou existem forças que podem prevenir o desastre. Isto é, a superação do capitalismo só seria possível da forma que até hoje tem sido tentada. Um processo revolucionário dramático, trágico, sanguinário. Né? Esse é o nosso problema aqui. Quer dizer, então, quando eu enunciar uma lei, eu estou enunciando uma primeira lei. Né? É muito comum a gente ir em seminários da Sociedade Brasileira de Economia Política e a pessoa que não lê o livro inteiro do Capital, né, ela termina a leitura aqui nesse livro 1, ela acha que a verdade toda do mundo está aqui. Né? Toda uma teoria da dinâmica econômica pode ser escrita simplesmente com esse capítulo 23, o que é uma meia-verdade. E como toda meia-verdade, é uma mentira completa. Assim sendo, nós, como diz meu amigo Alex Kallinikos, aqui eu tenho um elemento de uma teoria da dinâmica econômica marxista. Né? Eu não tenho tudo aqui, eu tenho um elemento. Né? E o próprio Marx diz neste capítulo, quando eu enuncio uma lei, é óbvio que eu estou indicando uma tendência, eu não estou indicando uma lei da física, né? A maçã que cai no chão. Eu não estou indicando, eu estou indicando uma tendência do sistema. Né? É óbvio que ele vai pintar, como eu vou mostrar, essa tendência com cores bem inexoráveis, e isso vai dar pano para manga, certo? Muito bem, então nós vamos introduzir mais um conceito, que é o conceito que na nossa microeconomia de cada dia a gente chama de função de tecnologia, que não tem função de tecnologia, né, mas tem uma relação tecnológica, qual seja a proporção entre capital constante no numerador e no denominador. É isso mesmo? Capital constante no numerador, Czinho no numerador e Vzinho no denominador. A nossa microeconomia mede isso em termos de valores de uso. Aqui o que vai nos interessar é medir o Czinho e o Vzinho em termos de valor, né? As mudanças que ocorrem no que nós vamos chamar aqui de composição orgânica do capital.
Se eu tenho uma composição orgânica do capital de 1 para 1, eu gasto R$ 1 em ferramentas, máquinas e R$ 1 em trabalhador, é uma composição orgânica primitiva, rústica, ou seja, uma composição orgânica 50-50, que é a aurora da Revolução Industrial, né? Portanto, a tendência da acumulação, a marcha da acumulação, será aumentar a composição orgânica do capital. Isto é, cada trabalhador mobilizará, atuará sobre uma quantidade crescente de capital constante, né? Como eu falei, hoje em dia um funcionário numa fábrica aperta um botão e ali acontece toda a mágica, né? Os problemas e as contradições disso nós veremos somente no livro 3, né? Quer dizer, as consequências para o sistema todo nós veremos só no livro 3. Então, relaxa, militante, né? Aqui nós temos uma parte do problema apenas, uma parte importante, é bem verdade, né? Mas só uma parte do problema. Que problema é esse? Para expô-lo, Marx faz uma estratégia de apresentar dois tipos de acumulação. A acumulação sem progresso técnico, ou seja, eu reinvisto a mais-valia, né? Então o bolo do capital vai crescendo em relação ao capital inicial, mas sem inovações, sem ganhos de produtividade, ou seja, sem variar a composição orgânica, né? Assim sendo, se eu investir o capital inicial de 100, na proporção 80 para o capital constante e 2 para o capital variável, suposta a taxa de 100% da mais-valia, as minhas novas mercadorias valem 120. No segundo momento, eu posso, então, reaplicar 110. O empresário consome 10 da mais-valia, metade, e 110. Ou seja, eu tive um aumento de 10% da produção, né? E se eu vou fazendo isso, né, todo ano eu vou aumentando 10%, que é uma taxa extraordinária de investimento aqui no nosso exemplo, existe um problema. Existe um grande problema. Eu começo a demandar trabalhadores e uma hora, né, já está trabalhando as crianças de 5 anos, já está todo mundo empregado, né? Eu chego, vamos supor, por enquanto, num pleno emprego, né? E a gente sabe que as leis da oferta e da demanda são implacáveis, né? Então, se eu estou demandando trabalho, vou aumentando a demanda por trabalho, o que que acontece? Ora, o nosso reloginho da luta de classes vai pender para o lado do trabalhador, né? O trabalhador começa a falar, não, tá, a gente está trabalhando muito, a jornada está muito longa, né? As condições de salubridade, isso no tempo demais, mas não é muito diferente o diálogo, o debate de hoje. Ou seja, sem inovação, sem mexer na composição orgânica do capital, chega uma hora que o preço da força de trabalho começa a pressionar a lucratividade do sistema, a extração de mais-valia. Começa a ter greve, começa a ter... a roda não gira a contento, né? O que acontece? Ora, eu já acumulei tanta mais-valia na forma de renda, eu já ganhei tanto dinheiro, o sistema já produziu tanto, que o sistema se permite parar um pouquinho, tirar um descanso, né? Existem muitos exemplos disso, né? De fábricas que os trabalhadores entraram em greve e tal. É o famoso lockout, né? Que é proibido, eu nem sei se é mais proibido isso, né? Vocês querem salário alto? Tá, cara, então vai para casa, né? Vai para casa. Vamos suspender as atividades aqui, né? A fábrica é minha, os meios de produção são meus e eu não quero mais fabricar. Vou tirar umas férias, né? Vou lá para Lisboa assistir a Liga dos Campeões com a família e tudo. Depois eu volto. E vocês que se virem. Vocês que se virem. O que acontece? De repente, não mais que de repente, eu tenho uma oferta crescente de mão de obra, né? Então, depois que eu volto lá das minhas férias na Liga dos Campeões, lá dei uma volta na Europa, o verão europeu,
eu volto e digo, olha, agora eu estou precisando de um dinheirinho aí, né? Tudo que eu quero viajar também para acompanhar Libertadores, não sei o quê, então vamos voltar a produzir, né? E aí eu não vou oferecer o salário do pleno emprego, vou oferecer um dinheirinho a menos, né? Vou falar, eu estou precisando de pouca gente aqui, né? Então eu tenho aqui a ideia abstrata de um ciclo, né? Qual é a variável independente? É a taxa de acumulação, a lucratividade do sistema, a capacidade de o sistema extrair mais valor, extrair mais trabalho sobre trabalho, né? E a variável dependente é o emprego. Se existe uma pressão muito grande no valor que, repita-se, é um valor cultural, costumeiro, indireto da força de trabalho, eu interrompo o processo, né? E imediatamente gero desemprego. E em gerando desemprego, eu gero relativamente uma oferta de mão de obra maior e, consequentemente, o preço da mão de obra pode diminuir. E eu estou pronto novamente para recomeçar o ciclo. É? Nesse processo, há falências de empresários, há incompetências e tudo, mas Marx é peremptório. Quem está se dando mal, evidentemente, é o trabalhador, né? Quer dizer, o trabalhador que vai subindo ali na escala de ganhos, mas uma hora o sistema para, né? Esta acumulação sem progresso técnico é a melhor, a mais benigna, segundo Karl Marx, para o trabalhador. Ela é benigna porque, por enquanto, eu estou empregando todo mundo, desempregando uma parte considerável das pessoas, né? Eu ainda não introduzi o progresso técnico. Mas desde esse momento, a estratégia expositiva, quer dizer, o caráter de crítica da economia política, que pode ser usado até os nossos dias, é a ideia de que não existe uma dinâmica demográfica natural. A população cresce e encolhe, segundo Marx, com base na expansão e no encolhimento da acumulação. Não existe dinâmica, cada modo de produção coloca a sua dinâmica populacional. Não é à toa que hoje em dia as famílias do mundo civilizado têm, quando muito, produzem um filho, 2 filhos, né? E por outro lado, a população mundial só faz crescer, principalmente na periferia do sistema. Então vocês vão ler essas páginas e veem o tratamento que o senhor Karl Marx dispensa a teoria da população do grande Thomas Robert Malthus. Não são palavras bonitas e nem muito agradáveis, né? Um estudo detalhado do... Hoje em dia a gente estuda HPE, um colar de pérolas com pérolas muito distantes, né? Mas quando a gente adensa esse estudo, né, por isso que a gente é a favor de umas 30 matérias de HPE, já pensou? Já pensou? Uns 4 cursos de HPE e 6 leituras de HPE para você. É isso, né? Quer dizer, então não aceite o que a gente oferece a você como manual de HPE, né? A história ali, a gente vai mostrando momentos da história, mas essa história é muito mais rica do que sonha a nossa vã filosofia. Então temos aqui a acumulação do capital, quer dizer, a mais-valia vai sendo reinvestida, o capital constante cresce e o capital variável cresce sem modificar a composição orgânica, né? A proporção entre o volume de capital constante que cada trabalhador individual mobiliza, né? Este é o processo mais benigno. Agora vamos dar mais um passo em direção à concretude e pensarmos no que acontece um pouco mais verdadeiramente. Ou seja, vamos pensar numa acumulação que se dá concomitantemente ao progresso técnico. Ou seja, eu vou reinvestindo parte da minha mais-valia como empresário, fazendo crescer o capital e, no entanto, a cada passo que eu dou, ocorre um progresso técnico, uma inovação. O que significa isso? Significa que eu vou diminuir, eu vou aumentar a parte
do capital constante e vou investir em parte menor de capital variável, né? Então, se antes eu tinha 50% para cada das alíquotas do capital inicial, agora eu posso ter 75, 25, né? Mas chega até um 7 oitavos e 1 oitavo, né? Ele usa muito fração, né? Então, esse processo, ele é um pouco mais interessante, né, para os nossos propósitos aqui. Repita-se, né? Eu aumento a composição orgânica, então agora eu tenho uma composição orgânica de 7 para 1, por exemplo, uma coisa assim, né? Eu vou andando na acumulação, né? Ora, a gente pode pensar, em primeiro lugar, que tudo bem, né? Eu vou aumentando o capital constante de uma tal velocidade que eu recaio no mesmo caso anterior, né? Quer dizer, eu vou continuar crescendo a demanda pela força de trabalho, né? Eu vou continuar, né? O capital cresce a uma tal ordem que eu vou conseguir absorver os trabalhadores todos, né? E terei a mesma pressão salarial que eu acabei de mencionar. Isso até um certo limite. Porque o que a melhoria técnica, o aumento da produtividade faz, em primeiro lugar, relativamente diminuir o papel do trabalhador na planta produtiva, né? É o que mais vai chamar de concentração de capitais. Mas, por outro lado, também, com a concorrência, eu tenho capitais de diferentes produtividades ali interagindo e o que eu terei é a eliminação de capitais também, né? Centralização. Mas vai chamar de centralização, infelizmente, né? Fusões, aquisições, né? Todos os dias estamos vendo empresas serem compradas, vendidas e, eventualmente, extintas. Portanto, o que o progresso técnico faz, na verdade, é permitir ao sistema lucrar com menos, né? Lucrar com menos de tudo, né? Eu vou concentrando o capital. Então, o bolo cresce, mas a produtividade é tanta que, novamente, relativamente, eu gero desemprego. Eu vou gerando desemprego. Então, relativamente. Então, o somatório de acumulação sem progresso técnico e acumulação com progresso técnico, a resultante do processo é uma espiral em que, relativamente, eu gero uma população supérflua. O clichê marxista do exército industrial de reserva. Uma massa grande ou pequena que é requisito essencial para que eu mantenha, eu pressione para baixo o valor costumeiro, negocial, social da força de trabalho. Eu gero uma oferta de população supérflua o tempo todo. Eu vou expulsando, repelindo pessoas. Depois, evidentemente, eu tenho uma fase de prosperidade em que eu possa reincorporar essas pessoas, né? Eu posso reincorporar muita gente, né? Em 2008, né, o presidente George Bush fez um discurso, né, da beira ali da falência do sistema americano, dizendo exatamente isso. Você não está trabalhando agora, vai aparecer uma outra ocupação. Para muitos, mas para alguns, pode ser que você tenha perdido o bonde da história, né? Eu vou citar pela milésima vez aqui o irmão do senhor Akutagawa, certo? Então, a dinâmica populacional condizente com o nosso sistema capitalista de mercado é aquela dinâmica em que a população excede o necessário, né, a demanda do próprio capital. E isso não é um processo natural, não é um processo de ganhos de higiene, de saúde, um processo de leis de fábrica. É um processo imanente e inerente às próprias condições de produção. Eu preciso pressionar para baixo. Mesmo no sistema mais produtivo, em que muitas máquinas, eu preciso ainda ficar extraindo aquele trabalhinhozinho ali. Preciso explorar a força de trabalho, segundo o seu Karl Marx.
ainda não chegamos no mundo em que eu não preciso mais explorar o trabalhador. Né? Ainda não chegamos no mundo em que, dado uma função de produção, eu posso substituir todos os trabalhadores por capital. Matrix, né? As máquinas vão fazendo máquinas e tudo, e a gente vira ali a gente vai viver o ócio criativo da pílula, sei lá, azul ou vermelha. Né? Muito bem. Então, a acumulação, que é a variável independente, a marcha da acumulação implica e determina a produção de uma população trabalhadora excedente. Né? E chegam momentos sempre em que esse excedente está tão pouco que a pressão salarial faz com que eu tenha um elemento de crise. Né? Quer dizer, eu vou parar um pouco a produção, vou diminuir o ritmo da acumulação até chegar numa variável de ajuste. A variável de ajuste é a classe trabalhadora. Então, novamente, aqui se consuma o destino do trabalhador. O trabalhador ele não determina nada, não escolhe nada. Né? Ele vai consumir tudo que ganha e vai trabalhar quando emprego houver. Né? Essa é a visão, né, da dinâmica do ponto de vista da acumulação, mas em relação ao trabalhador. Né? Marx dá umas pinceladas sobre centralização, concentração de capitais, mas aqui o foco é a relação essencial que temos trabalhado até aqui, né? A relação entre a mercadoria mágica da força de trabalho em sua troca, né, e em sua inserção no processo de produção, certo? A partir daí, Marx extrai uma tipologia que gera ela mesma discussões sociológicas as mais interessantes, né? Ele classifica esse exército industrial de reserva, essa população supérflua, como flutuante, ou seja, aquele cara que está empregado um tempo, fica desempregado, consegue se reinserir com sucesso no mercado de trabalho. Né? As qualificações dele não se perdem no processo e tal, então ele fica um tempo desempregado, volta. Em segundo lugar, existe uma pressão de população latente. No tempo de Marx, a população rural inglesa, né? Quer dizer, do Brasil já passou praticamente por esse processo. Né? Quer dizer, eu tenho mão de obra na agricultura, vou tornando a agricultura capitalista, então esse contingente se dirige às cidades, né? A triste história dos nossos retirantes e dos nossos migrantes para pressionar a mão de obra das cidades, né? Pressionar os salários da mão de obra das cidades. Né? Este ativo na China é infinito. Né? Quanto mais a China vai se tornando capital, ainda tem um contingente imenso de população para incluir nas cidades. E ela tem feito isso de maneira planejada, né? Porque se não planejar, e a gente sabe como é o planejamento deles. Né? Se não fizer planejado, é uma panela de pressão muito explosiva. Né? E, finalmente, nós temos o Exército Industrial de Reserva estagnado. Né? A gente vê isso no IBGE, hoje em dia, é a pessoa que já desistiu de procurar emprego. O valor da força de trabalho dela chegou ao abaixo do necessário. Então, ela está aceitando qualquer negócio. Né? Observe o mundo ao seu redor. Estou falando do mundo pré-pandemia, né? Assim, como que, de repente, uma empresa muda toda a sua equipe e pessoas felizes da vida ganhando menos. Né? Toda hora aparece uma reportagem na imprensa da pessoa que ficou 2 anos desempregada, conseguiu um emprego e tudo, está ganhando abaixo do necessário. Ou, se quiser, é o novo normal. É o novo necessário, o novo normal é menos, é a metade. Né? E nós temos, então, condições maravilhosas de começarmos o caminho da prosperidade de novo. Né? E além dessas 3 categorias, nós temos o pauperismo, né? Marx fala do pauperismo. Né? E é muito oportuno isso porque, quer dizer, depois isso vai virar categorias do pensamento político, marxista, né? O lumpen proletariado, o desespero, pessoas que têm capacidade de trabalho, mas estão abaixo do abaixo. Né?
E aí ele mostra como que muitos burgueses na Inglaterra do tempo ali, né, da primeira, da época dele e nos anos anteriores, como que muitos burgueses se aproveitaram, né, forçaram leis de caridade para que essas pessoas complementassem o seu salário, né? Por isso que um dos debates mais instigantes do nosso tempo é a questão da renda mínima, né? Ela é necessária do ponto de vista caritativo, do ponto de vista humano, mas ela também pode ser uma faca de dois legumes, né? Ela pode ser um mecanismo perverso de rebaixamento da renda da classe trabalhadora. É por isso que todo político que não está no governo é contra, né? Explicita a contradição, o problema, a complexidade do problema, e nós, neste momento, temos que debater isso com muita atenção, né? É um espanto que esses programas todos nunca tenham sido implementados no Brasil a contento, né? Mas, por outro lado, servem para aumentar, selar, né, em correntes de ouro o destino da classe trabalhadora. Dito tudo isso, o senhor Karl Marx, em 3 linhas, enuncia a lei geral da acumulação capitalista. É gerar, com o progresso material, com a abundância e a riqueza, ao mesmo tempo, mais miséria para os trabalhadores. A vida do trabalhador e do proletário melhora com a acumulação, não tenhamos dúvida de que melhora, mas continua sendo miserável, né? Então os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres, como diz o Lord Gladstone, ficam menos pobres. E se a gente olha isso numa escala global e planetária, é fácil verificar que também o progresso da nossa riqueza material no mundo é um progresso paralelo do aumento da miséria e da desigualdade. A solução para isso não vamos dar aqui, porque ninguém em sã consciência pode dizer que vai resolver o problema, né? Temos concorrência entre proletariados, né? O que está acontecendo com o proletariado americano está concorrendo com o proletariado chinês, né? O proletariado europeu está perdendo os direitos. O estado de bem-estar europeu ainda é uma maravilha, um espetáculo, né? Mas nada mais é seguro, né? E depois dessa pandemia, como um ladrão na noite, o processo de rebaixamento de salários e de prosperidade de camadas inteiras da população é, sem dúvida, espantoso, né? O meu querido professor João Antônio de Paula, há uns anos atrás, ele deu uma palestra e citou o ex-secretário do Trabalho americano, né, o senhor Robert Reich, que é um sociólogo, economista do trabalho, né, e ele disse, com todas as letras, que no futuro próximo, né, perguntaram, como será o amanhã? E ele disse, né, 30% da população mundial viverão como nós vivemos, ou seja, escola para os filhos, universidade para os filhos, plano de saúde, trabalho estável. 40% viverão precariamente. Trabalha um dia, fica 2 sem trabalhar, vive como pode, deterioração da saúde e das condições de vida. E aí, a pessoa que o estava entrevistando perguntou, e os outros 30%? Ele falou, são dispensáveis. Dispensáveis. O sistema capitalista coloca pela primeira vez, como um de seus pressupostos, como uma de suas condições de possibilidade real, transformar pessoas iguais a qualquer um de nós em mercadoria supérflua, mercadoria com data de validade vencida. E o mais espantoso para nós como brasileiros é que nós, de 1980 para cá, nos tornamos um país supérfluo. Nós estamos em vias de nos tornar uma economia supérflua. Assim, tudo que a gente fazia de bom, a gente piorou. E tudo que a gente fazia de ruim, a gente continua fazendo muito pior, né? E, portanto,
a piada, quando vemos o menino Ney da Vexame Internacional, né, perder uma final para o Felipe Coutinho, a piada, the joke is on us. O que que vamos fazer com esses, o que vamos pensar? O que que vamos, se nosso ritmo de acumulação é esse, precário, dependente, ineficiente, né? As soluções têm sido postas e debatidas, e, no entanto, a única coisa que a gente tem certeza é de que estamos a produzir cada vez mais pessoas supérfluas, pessoas em desespero. Essa é uma tendência. A lei Marx, como mostrou o meu querido orientando, Bruno, é uma tendência, né? Não é uma lei inexorável do mundo, não, né? Coisas, nós vamos estudar no livro 3, contra-tendências vão atuar, né? Então, quando a maçã cai do pé da macieira, isso é inexorável, né? Agora, aqui não, nós estamos falando de tendências sistêmicas, né? Não quer dizer que elas se consumem da pior maneira sempre, né? E, contraditoriamente, vemos um mundo material sempre instigante, sempre interessante, né? Ou seja, uma tendência, ela não é uma lei inexorável da vida, uma lei econômica, tirando a lei da oferta e da procura, a lei da oferta e da demanda, as outras leis econômicas têm suas exceções, têm suas contratendências, são forças muito mais complexas do que sonha a nossa vã economia. E é com este espírito que temos que meditar sobre os fenômenos, né? A gente enuncia ali uma essência do processo, tem que extrair trabalho, né? O capital vive disso, né? E em alguns momentos isso se torna dramático, trágico, até patético, né? Mas como vamos caminhar com isso? Muito bem, essa é a lei geral da acumulação capitalista, o primeiro elemento de uma teoria marxista da dinâmica econômica. Levou muito tempo para o próprio marxismo perceber isso, né? Ou seja, os marxistas tinham tanta certeza de que o capitalismo ia acabar, de que a revolução ia dar certo, que quando se deram conta já existia Michel Kalecki, John Maynard Keynes e tantos outros autores descrevendo, né? Friedrich Hayek, e tantos outros, Schumpeter, tantos outros autores descrevendo um ciclo econômico. Então, mais uma vez, em outras áreas também, a teoria econômica marxista ficou para trás e saiu tarde, né? Largou tarde. O que não nos impede de pensarmos esses fenômenos agora, recompormos essa teoria, como muita gente tem feito há anos, né? Henrique Grossman, por exemplo, mas que nós possamos, então, por um lado, achar que essa lei não é toda a totalidade do processo, ela não diz tudo sobre o processo, nós veremos, e que, por outro lado, ela não é uma lei inexorável da vida, né? Ela é uma tendência do sistema. Durante a semana, nós vamos extrair mais algumas consequências dessa lei e fazermos considerações, fazermos a transição para o livro 2. Não é pouca coisa, porque comentarei os 2 capítulos restantes, né? E, evidentemente, debateremos esses temas que foram expostos aqui, nas nossas aulas sincrônicas de Herê. Alles Gute, fique bem, fique em casa, proteja-se, cuide-se, e se Deus quiser esse vídeo vai chegar até você e na terça e na sexta teremos nossas atividades sincrônicas. Evoé!